A paz do Senhor Jesus, hoje eu trago mais uma vez uma palavra abençoada da parte de Deus para o teu coração. Eu estive um pouco sumida aqui do canal, porque eu estava com um projeto também da parte de Deus, mas como a palavra de Deus diz que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus, então houve tempo para que eu viesse pregar esta palavra para o teu coração, vim trazer esse ensino, esta palavra, que Deus concedeu aqui a graça de eu poder estar aqui mais uma vez. E com certeza agora será frequentemente. Eu trarei vídeos frequentes para o canal para que você venha ser abençoado através da palavra de Deus. Eu não posso nada, mas a palavra de Deus pode, porque é através da palavra de Deus que vem o Espírito Santo de Deus. E vai aí na tua vida, penetrando aí no teu ser, no teu espírito, para que você venha alcançar essa misericórdia, essa graça, essa bondade, esse ensinamento, essa advertência da parte de Deus. Amém? Hoje nós vamos aprender sobre as 7 cartas escritas às 7 igrejas da Ásia. Então, cada carta traz um ensino e eu quero passar para você este ensino. Então, fique até o final do vídeo, porque eu tenho certeza que Deus ele vai te abençoar grandemente através desta palavra. Esta palavra é uma palavra para que a gente venha guardar conosco e venha viver sempre em mente com esta palavra no coração, para que a gente não venha se desviar, para que a gente não venha perder a coroa. O Senhor Jesus, por onde ele andava, ele ensinava a palavra. E quando ele veio aqui em carne e estava ensinando a palavra, chegou o momento dele ser crucificado e ressuscitar. E depois que ele ressuscitou, não foi diferente. Ele também continuou ensinando quando ele aparece aqui para o apóstolo João e diz que o apóstolo João escreva todas essas cartas para enviar aos anjos da igreja, ou seja, aos pastores, aos líderes da igreja. Veja como é importante a preocupação de Jesus de ensinar para que mais pessoas, mais e mais, venham a ter a vida eterna. Amém? Nesta passagem aqui bíblica, onde está em Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 em diante, onde fala das 7 cartas, nós já vamos ver aqui a primeira carta, que foi escrita à igreja de Éfeso. Então, esta igreja, ela tinha algo a desejar, tinha algo ali naquela igreja que deveria urgentemente se arrepender, porque se não se arrependesse, não iria ter a vida eterna. Veja que importante. Em cada carta nós vamos aprender o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. Então, nessa primeira carta, escrita a esta igreja de Éfeso, diz aqui que Deus, o Senhor Jesus, ele faz essa advertência para que ela viesse ter este primeiro amor. Porque aqui nessa igreja, pregava a palavra, tinha a sã doutrina, ensinava ali a palavra corretamente, porém, não tinha o primeiro amor. Então, veja como é importante. Não é porque uma igreja, não é porque as pessoas estão ali dedicadas à palavra que vai para o céu. Às vezes está dedicada à palavra, mas não tem o primeiro amor. Então Jesus ele diz que se arrependa para que viesse ter este primeiro amor, para que pudesse ir para o reino de Deus, para que pudesse ter a vida eterna. Então Deus traz essa palavra porque muitas pessoas, principalmente pessoas que já estão aí antigas, no ministério, pessoas que batem no peito e dizem, já faz 30 anos que eu sirvo a Deus, já faz 30 anos que eu tenho igreja, já faz 20 anos que eu sou evangélica, já faz 15 anos que eu sou evangélico. Então, este ensino que Deus ele nos traz hoje é para que a gente venha prestar atenção, para que a gente venha nos analisar, olhar o nosso eu, saber se nós ainda estamos com esse primeiro amor. Se você é evangélico, você lembra o dia em que você se converteu, em que você conheceu a Jesus. Nesse dia, você ouve uma grande voz te chamando para que você venha ali servir a Deus. Nesse dia, você tem ali um grande amor, nesse dia você tem ali uma grande felicidade, um grande entusiasmo, né? Uma grande felicidade onde com certeza você chorou, onde você tem ali uma grande emoção. Então ali, quando você se converte, você começa a querer saber mais sobre esse Deus. Ali você começa a amar este Deus, você começa a querer saber mais sobre este Deus.
Então ali você está amando a Jesus pela primeira vez, porque você está guardando a palavra de Deus, ou seja, você está vivendo a palavra de Deus. Você aceita o Senhor Jesus como seu único Salvador e logo em seguida você vai começar a ler a palavra e você vai começar a entender e vai começar a se esforçar para viver a palavra. Então você começa a viver a palavra. E você ali vivendo a palavra, você está demonstrando a Deus, a Jesus, que você o ama. Então este primeiro amor, muitas pessoas têm deixado de lado. Muitas pessoas têm trocado este primeiro amor pela rotina, por eventos na igreja. Rotinas que acontecem na igreja. Como, por exemplo, uma pessoa é chamada para pregar, uma pessoa é chamada para louvar. Então a pessoa se preocupa mais em ir à igreja porque vai louvar, porque vai pregar. Pessoas se preocupam mais em igreja porque se não for o pastor vai cobrar. Pessoas que se preocupam mais em igreja por diversos motivos, menos por amor a Jesus, menos para buscar a Jesus. Então são pessoas que estão ali numa rotina, não são pessoas que têm o primeiro amor. Essas pessoas que vão à igreja por causa da rotina, porque já são acostumados, porque querem mostrar para alguém que são evangélicos, ou porque mesmo alguém da família é evangélica e obriga ele ou ela a ir à igreja. Então são pessoas que estão ali, mas que não têm o primeiro amor. Pode até conhecer a palavra, pode até pregar a palavra, pode até ensinar a palavra, pode até falar com grande propriedade a palavra de Deus. Mas se não tiver o primeiro amor, não herdará o reino de Deus, não terá a vida eterna. Veja como o primeiro amor é importante. Quando nós vamos à igreja, nós temos que ir por amor a Jesus, buscar a Jesus, porque o culto lá não é para nós, o culto é para Deus. Este culto é uma homenagem que nós fazemos para Deus. Então este culto não é para nós. E quando nós vamos à igreja pensando em agradar A ou B, ou porque fomos escalados para pregar, louvar, ou porque fomos ali escalados para trazer ali uma palavra quando está dirigindo o culto. Então tantas coisas, tantas partes tem o culto. Então quando uma pessoa vai à igreja pensando em uma determinada parte, porque não quer desagradar A ou B, porque quer estar ali sentado numa cadeira simplesmente para que o pastor não venha cobrá-lo mais tarde, cobrar a sua presença. Então são pessoas que não têm o primeiro amor, que não está indo buscar a Jesus, que não está indo agradecer a Deus, que não está indo servir a Jesus, não está com foco em Jesus, não está pensando em Jesus como o Deus vivo, o Deus que deve estar em primeiro lugar, que é digno de honra e de glória. Está pensando nas pessoas. Então essa é a falta do primeiro amor. E quando as pessoas já fazem muitos anos que está em uma congregação, corre o risco, quando se coloca o foco no culto, no sentido de agradar as pessoas ou no sentido de cumprir ali a sua tarefa, para a qual foi chamado, foi chamada. Então as pessoas correm esse risco, termina aqui deixando de lado ali o primeiro amor. E Jesus ele diz que se arrependa, porque se não se arrepender, não terá a vida eterna. Não adianta pregar, louvar, se não tem o primeiro amor, se não está indo no culto buscar a Deus, se não está indo por amor a Jesus, se não está indo servir a Deus em espírito e em verdade. Então veja o que esta primeira carta nos ensina, é algo tremendo. E que você fique com esta carta guardada aí no seu coração, para que você venha sempre estar firme com este primeiro amor vivo, grande, para adorar esse Deus, o Senhor Jesus, que é digno de honra e de glória. Amém? Logo na segunda carta, nós vemos que é para a igreja de Esmirna. Aqui a palavra diz que essa igreja é sofredora, que o diabo iria tentar, que iria passar por tribulações, Mas Jesus ele diz aqui que esta igreja fosse fiel até a morte. Aqui também fala dos mártires, daqueles que vão passar perseguições terríveis, daqueles que vão passar perseguições pelo governo, perseguições por parentes, algo terrível, em que vai ter que ser fiel a Deus até a morte, que não vai
se corromper, que não vai deixar de servir a Jesus. Aqui fala dos mártires, aqueles que vai dar a sua vida por amor a Jesus. Mas trazendo esta palavra como ensino para as nossas vidas, nós vemos que Deus ele nos ensina que nós devemos passar por todas essas aflições, por todas as tribulações, firme com a fé em Jesus. E muitas pessoas não têm passado firme. Muitas pessoas, por muito menos, eles deixam de servir a Jesus. Às vezes não passou por tribulações, não passou por tentações horríveis, tentações de morte. Às vezes foi uma besteira, algo que aconteceu, mas essas pessoas elas não foram fiéis até o fim, não foram fiéis até a morte, não foram fiéis até a volta de Jesus. Quantas pessoas que se dizem ser evangélico, quando está em uma faculdade ou está no trabalho, e ali está reunida com outras pessoas que não são evangélicas, e aí algumas pessoas têm um conceito sobre o povo evangélico como um povo careta, um povo ali que às vezes vive no mundo da lua, né? Um lunático, uma pessoa que não vive aqui, uma pessoa que tem seus próprios costumes. E às vezes essas pessoas que não são evangélicas, elas colocam os evangélicos como um povo muito diferente, né? Um povo que não merece respeito, que são pessoas loucas, que são pessoas fanáticas. Então existem vários preconceitos sobre o povo evangélico. E quando uma pessoa que é evangélica, ela vai para uma faculdade lá reunido com esse tipo de gente, reunido ali com amigos, né? Com pessoas próximas ali do convívio, ou até mesmo com parentes, aí na sua família. Quando estão reunidos, para não ter, né, esse preconceito de careta, esses preconceitos aí que as pessoas têm, e com certeza se você é evangélico, você também sente esse preconceito. Quando as pessoas se deparam com esse preconceito, termina que deixando sua fé de lado, deixa de servir a Deus ali por um momento, né? Ali enquanto está reunido com os amigos, deixa de servir a Deus e termina aqui pecando, abandonando a sua fé ali naquele momento, por vergonha. Mas Jesus ele diz que aquele que se envergonha dele, Jesus também irá se envergonhar dele diante do Pai. Então aquela pessoa que tem vergonha de Jesus, porque está ali entre parentes, entre pessoas que não servem a Deus e que têm preconceitos, e por estar ali naquela situação, tem vergonha de dizer que serve a Deus e termina aqui deixando de viver a palavra naquele momento e pecando e fazendo coisas que desagradam a Deus para agradar o homem, essas pessoas estão se envergonhando de Jesus. Então Jesus ele diz que aquele que se envergonha dele, ele também irá se envergonhar dessas pessoas diante do Pai. Então veja como é grave, né? Essa igreja, ela era sofredora, ela passava por tribulações, ela passava por perseguições, mas Jesus ele diz aqui que seja fiel até a morte. Então, independente da situação que você esteja vivendo, independente do problema que você esteja vivendo, pode ser de saúde, pode ser de perseguição, pode ser de alguma enfermidade, pode ser aí de alguma tribulação, algum problema, mas você não deve recuar, você deve olhar somente para Jesus. O alvo é Jesus, é Ele que importa, porque é com Ele que está a minha salvação, a tua salvação. Então, se preocupar, amar a Jesus acima de todas as coisas, isso não é egoísmo, isso é a palavra. Isso é a palavra. Jesus ele diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Então é assim que você deve proceder, é assim que você deve agir. Amar a Jesus acima de todas as coisas, independente da perseguição de amigos, independente da perseguição aí de colegas de trabalho, independente da perseguição de familiares, parentes, independente das tribulações, independente do desemprego, independente aí da situação financeira, de algo que você esteja passando, independente dos seus problemas de saúde, amar a Deus acima de todas as coisas, porque Jesus ele diz que nós devemos ser fiéis até a morte, ser fiel até a morte, seja, né, a morte física ou o arrebatamento, ser fiel até o arrebatamento, ou ser fiel até a morte
física. Porque todo aquele que é fiel até o arrebatamento, até a volta de Jesus, é fiel até a morte física, esse terá vida eternamente. Amém? Então veja como é importante esses ensinos para a minha vida e para a tua vida. Olhando na terceira carta, que foi mandada para a igreja de Pérgamo, né? Aqui esta igreja, qual era o problema que esta igreja tinha? O que Deus estava advertendo essa igreja? Era uma igreja que tolerava o pecado. Era uma igreja que via o pecado, via que lá as pessoas estavam fazendo coisas erradas, mas não fazia nada para impedir, não ensinava o correto, não chamava a atenção. E veja que isso é muito comum. Hoje nós estamos em um tempo que a maioria das pessoas evangélicas estão precisando ser evangelizadas de novo. Estão precisando ter um avivamento, estão precisando se converter, porque perderam a sua coroa, estão perdidos. Então aqui nessa igreja tolerava o pecado. E quantos pastores têm tolerado o pecado nas igrejas? Quantos pastores têm visto que pessoas estão em fornicação, têm visto que pessoas estão em adultério, mas a pessoa ali tem um talento de cantar, a pessoa tem um talento de pregar, então vou chamar fulano para pregar, vou chamar fulano para louvar. Então isso tem acontecido frequentemente, onde pastores têm visto ali o erro, têm visto ali o pecado, mas tolera. Não chama a atenção das pessoas. Não está ali advertendo as pessoas, não está ali repreendendo as pessoas. Muitas vezes também porque quer dar um de bom moço, sabe? Quer pregar o amor, mas não sabe ele que repreender também é amar, ensinar também é amar, castigar também é amar. A palavra nos ensina isso. Eu estou falando aqui de fé, eu estou falando aqui da palavra de Deus, eu estou falando aqui da Bíblia. Claro, quem não confessa esta fé relatada na Bíblia, quem não confessa o Senhor Jesus como seu único Salvador, quem não vive a palavra, não vai concordar, porque a palavra confronta aquele que vive no pecado. Mas esta palavra é para aquele que crê, a palavra de Deus é para aquele que realmente quer viver a palavra de Deus, é para aquele que quer servir a Jesus, em espírito e em verdade. Veja o que esta palavra nos ensina. Pessoas também têm tolerado o pecado, porque às vezes quem está pecando é o esposo, é a esposa, é alguém íntimo. E às vezes a pessoa não quer chamar atenção, para não ter represália, para não ficar ali pelo canto, ali, não ser colocado de escanteio. Pessoas deixam de repreender o outro, pastores, também porque pensa que se repreender a pessoa vai ficar ferido, vai embora, e o pastor vai perder o dízimo, vai perder as ofertas. Então veja como isto é grave. Jesus ele diz aqui que se arrependa, porque se não se arrepender dessas atitudes, não terá a vida eterna. Veja o que Deus nos ensina através desta palavra. Tolerar o pecado. Isso Deus não aceita. Pessoas que toleram o pecado está desagradando a Deus. Portanto, arrependam-se enquanto há tempo. É isso que Deus ele ensina aqui, nesta terceira carta. E olhando aqui a quarta carta, que é escrita à igreja de Tiatira. O que é que essa igreja fazia de errado? Essa igreja, ela tolerava a Jezabel, que ensinava errado. Então veja, além de tolerar a Jezabel, ainda ensinava errado. São duas coisas aí. Muitas pessoas colocam a imagem de Jezabel como só prostituição, mas não era só isso. Jezabel também tinha uma grande idolatria. E trazendo para os dias de hoje, nós vemos que muitas igrejas trazem idolatrias ali. Idolatrias ao mundo, idolatria ao diabo, sim, porque quando alguém está em pecado, não está adorando a Deus, não está idolatrando a Deus, está idolatrando o diabo, está ali sendo conivente com ali as coisas horríveis que o diabo faz. Então esta igreja ela tolerava a Jezabel e ainda ensinava errado. E quantos pastores vivem em prostituição, faz coisas ali horríveis e diz que não é pecado porque
até ensina ali as pessoas a continuar no erro, né? Quantas pessoas quando vai à praia, vai ali de biquíni, vai ali de maiô, e nós sabemos que mostra ali o seu corpo, mostra ali sua sensualidade, onde a palavra de Deus diz que a lascívia é pecado, onde a palavra de Deus diz que o nosso corpo, a nossa nudez deve ser mostrada somente para o esposo e para a esposa. E quantas pessoas estão ali na praia, seminu, nas piscinas ali seminu? Por quê? Porque não consegue abrir mão deste pecado, não consegue abrir mão ali dessa atitude. E por não conseguir abrir mão dessa atitude, termina que ensinando as pessoas que vai à sua igreja que isso não é pecado. E o que eles muito alegam é que eles devem se vestir, se sentir confortável, e se alguém pecar, o problema é deles, porque a intenção do coração dele não foi fazer alguém pecar. Só que a palavra de Deus diz que nós não devemos ser uma pedra de tropeço para os fracos na fé. Então, se a gente sabe que aquela situação corre o risco de alguém pecar por nossa atitude, nós não devemos fazer, porque nós vamos estar sendo uma pedra de tropeço ali para aquela pessoa que é fraca na fé. E outra coisa que nós devemos entender é que a palavra de Deus nos ensina ali em Gênesis que a serpente enganou Eva e que Eva enganou ali Adão. Mas todos os três receberam castigo. Então, ou seja, todos os três foram culpados. Então não existe isso, eu vou fazer isso, se fulano pecar, o problema é dele. Isso não existe, biblicamente isso não existe. Ah, eu não tenho a intenção de fazer uma pessoa pecar, eu vou ali com meu biquíni para a praia e não tenho a intenção de fazer alguém pecar. Então eu não tenho nenhum problema, se alguém pecar, o problema é dele. Isso não existe. Biblicamente isso não existe. Então, se biblicamente isso não existe, então os pastores que dizem viver a palavra de Deus não devem praticar essas atitudes. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui falando sobre usar sunga, usar biquíni, usar maiô. Eu tenho um vídeo aqui falando no canal. Eu vou deixar na descrição para que você venha entender mais sobre isso. Então, aqui nessa igreja, ela tolerava a Jezabel, a idolatria, práticas mundanas, prostituição, coisas que desagradam a Deus ali, e ainda ensinava dizendo que é correto. Veja que Deus, Jesus ele diz, se arrependa, porque se não se arrepender, não herdará o reino de Deus. Amém? Muitas pessoas têm aí se perdido, porque têm dado audiência a muitas pessoas, a muitos pastores conhecidos, pastores famosos, que diz que, não é pecado tomar banho de biquíni, não, e termina aqui mudando toda a palavra, e aquelas pessoas se perdendo, porque está dando ouvido a pessoas que são famosas. E nós devemos dar ouvido a pessoas que realmente seguem a Jesus, que vive a palavra de Deus. Claro que se tiver alguém bem conhecido, alguém que seja famoso, mas que vive a palavra de Deus, com certeza devemos ouvi-los. Mas o que eu quero dizer aqui é que não é ouvir só porque a pessoa é famosa. Nós temos que ouvir a pessoa se a pessoa realmente ali vive a palavra de Deus, se a pessoa tem atitudes ali, se tem frutos, bons frutos, que mostram ali que serve a Deus, que vive a palavra de Deus. Isso é que é importante. Olhando aqui na quinta carta, que é escrita à igreja de Sardes, é uma igreja em que, olhando ali para as pessoas e olhando ali para o líder, parece que está vivo, mas está morto. Veja aí o que esta palavra nos ensina. Quantas pessoas estão ali servindo a Deus, está ali dentro da igreja, dizendo que está servindo a Deus, mas aquelas pessoas têm até ali um movimento, têm até ali atitudes ali de que serve a Deus, mas é só de fachada, porque dentro está morto. Ou seja, algumas pessoas que têm pecados em ocultos que ninguém sabe, mas que Deus sabe, porque Deus ele vê todas as coisas, Deus sonda os corações. Então, pessoas que têm ali pecados em oculto, pessoas ali que fazem coisas que desagradam a Deus, ou seja, dentro dela, aquela pessoa já está morta espiritualmente. Mas ela tem ali uma religiosidade, ela é religiosa, ela é religioso.
Então, por ela ir à igreja, por ela fazer aquele movimento todo, por ela orar bonito, pregar bonito, né? Por ela louvar ali bonito. Então, muitas vezes passa para uma pessoa que aquela pessoa ali, ela está viva espiritualmente, ela vai para o céu. Mas Jesus está dizendo que ela está morta. Então, Deus, ele diz, Jesus, ele fala, arrependa-se, porque se não se arrepender, vai para o inferno, vai para o lago de fogo e não vai herdar a vida eterna. Então, veja que Deus, ele diz para a pessoa se arrepender, porque na aparência parece que está vivo. Parece que é um homem de Deus, parece que é uma mulher de Deus. Mas dentro, espiritualmente, ali, o seu espírito, onde Jesus ele vê, ele sonda os corações, Jesus está vendo que ele está morto, que ela está morta. Veja que nós não podemos ser desse jeito, viver de aparência. Se nós servimos a Deus ali sentado numa cadeira, ali dentro de uma igreja, nós também devemos servir a Deus em nossa casa. Então, o que nós estamos assistindo, tudo isso nós temos que prestar atenção. O que nós estamos falando, o que nós estamos pensando, será que está agradando a Deus? Então, tudo isso você tem que analisar na sua vida. Viver a palavra de Deus não só na igreja, mas no trabalho, na faculdade, na hora do lazer, quando se vai a uma praia, quando se vai a uma piscina, quando se está ali reunido com parentes, com pessoas, quando se está dentro de casa. Servir a Deus em todos os lugares, porque possa até ser que alguém da igreja não veja você, algo que alguém tenha feito de errado, mas Deus está vendo. Deus, ele sabe tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que pensamos. Então, por isso é importante se arrepender, pedir perdão a Deus de algo que tenha feito e não fazer mais, para que venha ter direito à vida eterna, para que não venha perder a coroa. Amém? Logo na sexta carta, o que é que nos ensina? Foi uma carta escrita à igreja de Filadélfia, onde era uma igreja fiel a Deus, onde Deus, ele diz o quê? Que se continuar sendo fiel, Deus irá livrá-lo de todo o mal que virá sobre todo o mundo. Então, este mal que Deus está falando é da grande tribulação, onde o anticristo virá, onde o anticristo irá fazer coisas horríveis no mundo, onde os servos fiéis a Deus terá ali, vai ver ali uma situação horrível. Então Jesus ele diz que se a pessoa for ali o servo de Deus, ele for fiel até o fim, se ele continuar sendo fiel, Deus irá livrá-lo deste momento, da grande tribulação. Aqui Deus está falando também do arrebatamento. Deus irá livrá-lo através do arrebatamento, para que não venha passar sobre esta tribulação, este mal que virá sobre todo o mundo. Então veja, devemos ser fiel a Deus, independente do que aconteceu, independente do que está acontecendo, independente do que vai acontecer, devemos ser fiel a Deus. Fiel a Deus é servir a Deus em espírito e em verdade, é viver a palavra de Deus. Logo aqui na sétima carta, que fala da igreja de Laodiceia. Esta carta foi escrita para esta igreja, onde diz aqui que esta igreja é uma igreja soberba, é uma igreja que nem é quente, nem é fria, ou seja, é uma igreja que acha que tudo que tem, se a igreja é bem-sucedida, se tem coisas na igreja, se a igreja é famosa, é por mérito dele. Deus não tem nada a ver, ele é soberbo, tudo que ele tem, se ele trabalha, né? Se alguém dessa igreja trabalha, se alguém é bem-sucedido, acha que é por causa do seu esforço e não porque Deus abençoou, né? Então são pessoas soberbas, que acham que tudo que tem é mérito dele. Então veja como é importante esta palavra, onde existem muitas pessoas assim, pessoas que porque teve uma oportunidade para pregar, para louvar, acha que tudo é mérito dele, né? Que ele tem tudo isso porque ele é inteligente, porque ele tem talento, né? Pessoas que porque trabalham, têm um bom emprego, acham isso. Então aqui fala da soberba, onde Jesus ele diz se arrependa, porque se não se arrepender não herdará o reino de Deus.
né? Fala também dessa igreja que ela nem é quente nem é fria, ou seja, ela não toma nenhuma posição. Quantas pessoas que se diz ser de Deus, né, vive uma vida pé no mundo, pé na igreja, não toma posição, não diz de que lado está, vive ali de acordo com o que agrada a ele, vive na situação que lhe agrada e não que agrada a Deus, vive numa situação ali confortável para ele, não quer saber se está agradando a Deus ou não, porque para ele faz a sua vida, ele é soberbo, tudo é ele que faz. Simplesmente ele está ali carregando ali o nome de Jesus, dizendo que é evangélico. Então veja o peso que esta pessoa está trazendo para a sua vida. Uma pessoa dessa que diz que é evangélico, mas que vive pé no mundo, pé na igreja, fazendo coisas erradas. Pessoas que não tomam posição, que não dizem, realmente eu sou de Cristo. Pessoas que não defendem ali o evangelho com força, com garra. Pessoas que não estão preocupadas ali com a obra de Deus, não estão preocupadas ali com aquilo que Deus tem lhe chamado. Pessoas que estão deixando de fazer a obra de Deus trocando, na verdade, a obra de Deus por um trabalho, trocando a obra de Deus por uma festa secular. Né? Claro que nós devemos sim trabalhar também, porque precisamos trabalhar. Né? Não é porque a pessoa faz a obra de Deus e trabalha que está abandonando a obra de Deus, não. Se puder conciliar, se tiver tudo certo para fazer a obra de Deus e trabalhar, tudo bem. Estou falando aqui de pessoas que não tomam uma posição, pessoas que não estão ali, segurando firme ali a palavra de Deus, dizendo eu sou de Cristo. Pessoas que estão ali realmente interessadas em viver a palavra de Deus, estou falando disso, né? Então aqui nessa 7ª carta fala isso, né? Pessoas que nem é quente nem é frio, pessoas que tipo, deixa o vento me levar, né? E a palavra de Deus diz aqui que o joio, ele é uma palha, né? Uma palha seca, onde o vento leva e vai para um lado e para o outro, sem direção, né? Muitas vezes as pessoas buscam o seu próprio interesse e não lembrando de Jesus, não querendo servir a Deus, né? Verdadeiramente. Então, pessoas que não tomam uma posição, pessoas que, porque está reunida ali com pessoas que não são evangélicas, termina aqui deixando de lado sua fé, não tomam posições. Pessoas que acham que faz e desfaz sua vida, que manda e desmanda ali na sua vida, que se trabalha, se tem as coisas é porque é por ela mesma, é por mérito dela e não foi Deus que abençoou. É claro que a palavra de Deus diz, esforça-te que eu te ajudo. Nós devemos sim nos esforçar, mas só teremos a vitória se Deus quiser, se Deus permitir. Um servo de Deus deve agir assim, sabendo que tudo que tem é pela graça e pela misericórdia de Deus. Então Jesus ele diz, arrependa-se, porque se não se arrepender não herdará o reino de Deus. Amém? Então nós vemos que nessas 7 cartas, Jesus ele fala em todas as cartas. Ele diz, eu conheço as tuas obras. Então não adianta pessoas se esconderem atrás de uma Bíblia, não adianta pessoas se esconderem atrás de um líder, atrás de um pastor. Não precisa pastores se esconder ali atrás de uma fama ou se esconder ali atrás de uma igreja, atrás de um púlpito. Não adianta pessoas se esconder achando que ninguém vai ver, porque Jesus, ele conhece as obras. Jesus, ele sabe tudo o que fazemos, tudo o que pensamos. Então as pessoas podem fugir de quem for, menos de Jesus. Jesus, ele diz em todas as cartas, eu conheço as tuas obras. Então se está fazendo algo que desagrada a Deus, arrependa-se enquanto é tempo. Essa é a palavra que Deus ele traz para o meu coração, para o teu coração, para que a gente venha ser fiel a Deus verdadeiramente e não de fachada. Porque isso tem acontecido muito. Ser evangélico virou moda. E muitos ímpios se diz ser evangélico. Muitas pessoas que praticam pecado se diz ser evangélico. Muitas pessoas que desagradam a Deus se dizem ser evangélico. Mas isso é algo muito sério e nós devemos analisar e ver tudo o que Deus ele está falando aqui através desta palavra. E em todas as cartas, Deus, o Senhor Jesus, ele também diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então Deus ele está enviando os seus profetas, Deus ele está enviando o seu povo, suas profetisas, para ensinar a palavra de Deus, para falar a verdade, para pregar a verdade. Agora cabe às pessoas querer ouvir a palavra de Deus.
é para todos aqueles que têm ouvido. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz às igrejas. Então, ouça a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. Comece a ouvir e colocar em prática a palavra de Deus, para que Deus ele venha naquele grande dia e te leve com Ele e nos leve com Ele. Para isso, é preciso que a gente venha servir a Deus em espírito e em verdade. E quantas pessoas têm pregado, têm ensinado e pessoas não querem ouvir a palavra de Deus? A palavra de Deus fala que enviou seus profetas madrugando ali, na madrugada, de dia e de noite, para avisar ao povo, para que as pessoas venham se arrepender, e pessoas não deram ouvidos. E isso está acontecendo nos dias de hoje. Quando a pessoa prega maravilhas, bênçãos, quando a pessoa prega cura, muitas pessoas ficam felizes, é tanta glória, né? As pessoas dizem tanta glória, aleluia, mas quando a pessoa prega uma advertência, quando a pessoa está ensinando a palavra de Deus, as pessoas ficam ali com aquele olhar desconfiado, né? Porque se sentem ali confrontados, e a palavra é isso mesmo, é confrontar, né? Quem vive no pecado e quem vive na mentira, as pessoas se sentem confrontadas, né, com a verdade, com a palavra de Deus. Então Deus ele está enviando profetas para dizer aquilo que Ele quer dizer para a igreja, né? Através do seu Espírito Santo. Deus ele tem enviado pessoas. Cabe às pessoas querer ouvir. Amém? Então fica com esta palavra, com este ensino no teu coração. Que o Senhor Jesus continue abençoando a tua vida. Amém?